Todos os dias, bilhões de gigabytes de dados são criados no mundo. Fotos, transações bancárias, prontuários médicos, registros de governos inteiros. E quando a pergunta é onde guardar tudo isso com segurança por décadas sem gastar uma fortuna, a resposta ainda passa por uma tecnologia com mais de 70 anos, a fita magnética. No início da computação, o problema era simples de descrever e enorme de resolver. Como guardar grandes volumes de informação de forma barata, confiável e que pudesse ser lida de novo pela máquina. Os métodos disponíveis, como cartões perfurados e fitas de papel, eram lentos, ocupavam um espaço físico gigantesco e se deterioravam com facilidade. Ao mesmo tempo, fora da computação, a indústria do rádio e da música enfrentava um desafio parecido: como gravar som com qualidade, de forma que pudesse ser editado e reproduzido várias vezes. Dois mundos diferentes, o da informação e o do som, precisavam da mesma coisa: um suporte capaz de armazenar sequências longas de dados de maneira regravável e durável. A resposta começou a tomar forma nos anos 1920, quando as primeiras fitas contendo informações gravadas magneticamente passaram a ser usadas para armazenar dados. Em 1935, a empresa alemã AEG deu um salto importante. Lançou o magnetofone, o primeiro toca-fitas de rolo do mundo. Ele lia uma fita de papel revertida com um pó metálico magnetizável. Era uma tecnologia cara e de manuseio complicado, restrita praticamente a estúdios de rádio e profissionais da música. O verdadeiro divisor de águas veio nos anos 1950, quando a fita magnética passou da fita de papel para a fita de plástico revertida com material magnético, muito mais resistente e barata de produzir. Computadores da época passaram a usá-la para gravar dados em sequência, criando o que conhecemos como armazenamento sequencial. As informações são escritas uma após a outra e na leitura o dispositivo precisa percorrer a fita, na mesma ordem em que os dados foram gravados, até encontrar o trecho desejado. Ao lado dos discos ópticos, a fita magnética é uma das principais representantes do chamado armazenamento terciário, aquele voltado para grandes quantidades de dados que não precisam ser acessados o tempo todo e talvez sejam o suporte de dados mais antigo que ainda está em uso ativo em sistemas de informação no mundo. Suas vantagens são claras: grande capacidade de armazenamento, baixo custo por unidade de dado guardado, longa expectativa de vida e alta confiabilidade na retenção dos dados ao longo do tempo. Mas ela também carrega limitações importantes. O acesso sequencial exige avançar a fita até chegar ao dado desejado, que torna o tempo de acesso lento e variável. Os operadores precisam de treino para manuseá-lo corretamente, os equipamentos de leitura e gravação são caros e a fita é fisicamente mais frágil, com apenas 2 lados disponíveis para armazenagem. A fita magnética esteve por trás do nascimento da computação em larga escala, permitindo que empresas e governos processassem e armazenassem dados que antes seriam fisicamente impossíveis de guardar. Também revolucionou a indústria do som e da imagem, tornando possível gravar, editar e reproduzir áudio e imagem em massa, da fita cassete ao videocassete. Mesmo décadas depois de ser chamada de tecnologia ultrapassada, a fita magnética continua em uso ativo. Empresas como a IBM, governos e grandes data centers ainda dependem dela para backups de longo prazo. Uma fita bem armazenada pode durar mais de 30 anos. Cartuchos modernos, como os da tecnologia LTO, armazenam vários terabytes de dados em um único cartucho. Uma fita não fica conectada à rede o tempo todo, ela é muito menos vulnerável a invasões e ataques de ransomware do que um sistema de armazenamento online. É o que a indústria chama de air gap. Se um hacker não consegue acessar a fita pela internet, ele não consegue sequestrar ou apagar esse dado. Curiosidade massa. Em 1898, o engenheiro dinamarquês Valdemar Poulsen trabalhava numa companhia telefônica em Copenhague e queria resolver um problema bem atual: como gravar um recado quando ninguém atende o telefone. Ele teve a ideia de ligar o sinal de um microfone a um eletroímã que deslizava sobre um fio de piano de aço, e assim nasceu o telegrafone, o primeiro gravador magnético da história. O mais impressionante é que aquele fio podia ser tocado, apagado e regravado milhões de vezes, sem nunca se desgastar, décadas antes de qualquer fita existir. Em 1900, Poulsen levou o invento para a Exposição Universal de Paris e gravou a voz do imperador Franz Joseph da Áustria. Esse é considerado, até hoje, o registro em áudio magnético mais antigo que sobreviveu ao tempo.